que agora tem 22 pessoas. Isso, por enquanto aqui 22 pessoas, mas eles vão, Tá, o pessoal vai entrando, daí. tá. Maravilha. A hora que quiser começar, é só avisar. Quando eles entram automaticamente, né? Não precisa da gente ficar liberando Eles, aqui, não, né? não, eles vão carregando aqui, não Tá sem ótimo. problema. Perfeito, então. Eu posso fazer as boas-vindas então, Bruno? Claro, claro. Bom, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui para mais uma realização, uma palestra, né, hoje da comissão temática da OAB Campinas, que cuida da Seguridade Social. Para mim, eu costumo, em todo o evento, agradecer muito o trabalho das comissões temáticas, em especial a de Direito Previdenciário, que conheço de longa data já, né, a sua diretoria, muitos de seus membros e sei do comprometimento de vocês para todos esses debates que enaltecem, que podem de alguma forma nos ajudar na advocacia. Junto à interlocução do próprio Poder Judiciário, na realização desse evento que é um tema tão latejante, né, que acabou de ser discutido, então, quer dizer, tirar aí muitas das dúvidas ou mesmo dos questionamentos que a própria decisão provocou. Então, agradecer demais, doutor Bruno, doutora Tatiana, que está aqui, a doutora Karina também, que nos acompanha nos trabalhos, e a todos os membros aqui, eu estou conseguindo ver a Lohane, o Christian, a Maria Tereza. Agradecer o trabalho de vocês, realmente a OAB Campinas consegue realizar tantas coisas, porque nós podemos contar com as comissões temáticas. E agradecer igualmente a todos aqueles que disponibilizam um tempo para estar aqui, para discutir conosco. Doutor Alex, nós falávamos um pouquinho aqui, antes de iniciar as gravações, eu gostaria de agradecer imensamente, viu? Porque a participação de vocês a oportunidade que a gente tem de trocar esse conhecimento com pessoas que também vivenciam, né, esses dilemas, essas discussões, é realmente muito engrandecedor. Agradecer a toda a estrutura que a gente sempre tem, mesmo aqui nos eventos online, né, as nossas colaboradoras, os nossos colaboradores, que nos ajudam a manusear toda essa estrutura, a Andressa, a Karine, a Valéria, a Miriam. Realmente, sem vocês, a gente não conseguiria fazer girar toda essa realização que a gente consegue, né? E desejo a vocês todas, a todos, um excelente evento. Tenho certeza que vai ser de muito bom proveito, contrariados ou não contrariados, né, doutor Alex? Vai ter muita coisa para debater aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade e um ótimo evento. Eu vou passar a palavra então a você, doutor Bruno. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Agradeço pelas palavras, doutora Luciana. Se hoje conseguimos fazer esse tipo de evento na OAB Campinas, é por todo o apoio que a diretoria nos dá. Agradeço a toda a diretoria na sua pessoa, agradeço todos os membros, a Tati, minha vice-presidente, a Karina, secretária, que está no Canadá, mas dá muito apoio para a gente aqui na comissão, ao doutor Alex por ter aceitado esse convite de última hora. Inclusive, estava revendo a agenda de eventos aqui da Comissão de Seguridade e há praticamente um ano atrás já recebemos o doutor Alex para falar de revisão da vida toda, mas com uma perspectiva totalmente diferente da que vai ser falada agora. Dá até vontade de voltar no tempo, né, doutor Alex? Bom, o doutor Alex, ele é advogado, especialista em direito previdenciário, professor em diversos cursos de extensão, pós-graduação. A palavra é sua, doutor Alex. Agradeço o Dr. Bruno, agradeço a doutora Luciana, agradeço a diretoria da UAB Campinas, agradeço também todo o pessoal da Comissão de Direito Previdenciário e Direito da Seguridade da UAB de Campinas. Inclusive eu tive com o Dr. Bruno 2 semanas atrás, né, Dr. Bruno, que eu tive no escritório Isso. do Dr. Bruno.
Para aqueles que não sabem, eu também sou inscrito na OAB de Campinas, então eu tenho minha inscrição na OAB de Campinas, é a origem minha de Campinas, para quem não sabe, alguns aqui já sabem, mas eu ainda continuo com a minha inscrição na OAB de Campinas. Eu ainda tenho alguns casos na região de Campinas, no interior de São Paulo também, de um modo geral, mas tenho atuado bastante também em Brasília. Até me coloquei à disposição da comissão, né, da própria OAB, estando aqui em Brasília, às vezes, para tentar fazer uma ponte, alguma necessidade. Eu estou sempre, sempre, sempre à disposição mesmo. Podem contar comigo. Também estou sempre em Campinas, praticamente todo mês eu estou por aí. Meus familiares ainda moram aí, tenho amigos ainda aí, então eu estou sempre por aí. Então, para mim é sempre um grande prazer poder colaborar com a OAB da minha, né? A minha OAB, da OAB da minha cidade, né? Com a qual eu me identifico já desde longa data. Muito bom, minha gente. Eu no Instagram, Dr. Bruno, agora à tarde, eu não tinha tido essa ideia antes, eu tive essa ideia só de última hora. Eu coloquei no Instagram no finalzinho da tarde que eu vou fazer um sorteio para quem estiver participando, né, do evento. Então, vou fazer um sorteio, né? Não falei lá no Instagram do que seria o sorteio. O sorteio será de meia bolsa do meu Congresso de Direito Previdenciário, que vai acontecer em agosto na cidade de Ribeirão Preto. Então, tem meia bolsa, né, meia inscrição para o Congresso de Ribeirão Preto, vai ser esse o sorteio, mas só vai poder participar do sorteio quem ficar com a câmera aberta. Tá? E não é só a câmera aberta lá na hora, não. Tem que abrir a câmera agora. Tá? Não é só lá na hora, não. Tem que estar com a câmera aberta, senão não participa do sorteio. Olha lá, Christian já abriu, já, tá vendo? Então, aí a gente vai ali ao final do evento trabalhar essa questão do sorteio que eu vou fazer para vocês. Se bastante gente abrir, quem sabe eu aumento, né? Eu dobro a premiação e dou a bolsa completa, entendeu? Dou a bolsa completa. Do doutor Renato, ainda dá para tirar o pijama e colocar uma roupa, até aí no meio do curso, ainda no meio do evento, ainda dá para tirar o pijama, colocar uma roupa que possa aparecer na câmera e abrir aí, entendeu? Mas vamos lá. Gente, a coisa a gente tem tentado tornar cada vez mais agradável, né? Cada vez mais lúdica, vamos pensar assim, mas a questão da revisão da vida toda, de fato, é um ponto muito sério. Né? Eu trabalho com revisão da vida toda, o meu primeiro procedimento, o primeiro processo de revisão da vida toda que eu tenho, notícia minha, né, que é o movimento, é um processo de 2016, tá? Quando o tema ainda sequer era ventilado ou tratado por segurados ou pela comunidade de um modo geral, né? Poucos professores, né? Poucos advogados ainda faziam isso, né? Eu gostei da ideia, eu achei ela muito interessante, ela veio já logo após a queda da desaposentação, já começou a se ter essa ideia, né, da questão da revisão da vida toda, e eu comecei a movimentar bastante o tema e também falar em meus cursos, e sempre de forma muito empolgada, porque a questão da revisão da vida toda, ela estava, obviamente, fazendo menção a um aspecto legal. Né? Outros grandes temas normalmente não davam certo, porque faltava a previsão legal. Então, faltava a previsão legal para a própria desaposentação, como eu comentei aqui com vocês, faltava a previsão legal para o acréscimo dos 25%, naquele caso das aposentadorias que não fosse por invalidez e que as pessoas precisavam do auxílio de terceiros, então faltava também previsão legal. Na revisão da vida toda a gente não tinha esse problema. Na revisão da vida toda o termo legal estava lá, a gente só estava pedindo para que ele fosse colocado em prática, junto também aos princípios do próprio direito previdenciário, que é a escolha do melhor benefício. Tá? E o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Por que a coisa virou? Vamos lá, vamos fazer o breve histórico ainda aqui rapidamente. Nós tivemos em 2019, ao final de 2019, julgado um tema repetitivo pelo STJ, vocês todos sabem, o tema 999 do STJ, que foi alvo de recurso pelo INSS, foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema, dada a importância, né, do tema, e o STF ficou então de decidir. A decisão do STF no chamado tema 1102, ele aconteceu no final do ano de 2022, em dezembro de 2022, né? E essa decisão ainda ficou pautada, aguardando-se o trânsito em julgado, e houve um recurso de embargos do INSS, e esse recurso de embargos foi demorando cada vez mais para ser julgado.
né? Ele ainda não foi julgado, então o tema 1102 não foi concluído, né? Os embargos de declaração não foram julgados, eles estavam marcados para a data de amanhã, mas já saiu de pauta de novo. Tá? Então o tema 1102 não foi julgado, mas foi feito o que semanas atrás no STF, né? Foram utilizados duas ações ADIs que estavam no STF há algum tempo, né? Faziam menção específica a esses termos legais, então se discutia a constitucionalidade do termo legal, ou seja, do artigo 3º da Lei 9876 de 99. O artigo 3º da 9876 de 99 sempre foi bastante discutido, logo quando veio, e ali se discutia a constitucionalidade dele, né, da aplicação dele. Discutia-se, por exemplo, em alguns aspectos, a constitucionalidade da aplicação do menor divisor possível, ou seja, tinha várias questões ali a serem levantadas. Então tiraram esse processo que estava há algum tempo parado, trouxeram ele para julgamento, foi colocado na pauta ali dentro do contexto da revisão da vida toda, e o julgamento dessa ADI, alguém está com o áudio aberto, está replicando, acho que já foi. E por conta disso, né, por conta de terem trazido essas duas ADIs, houve o julgamento das ADIs e o julgamento da ADI que tratava especificamente dos temas relacionados ao artigo 3º da 9876 de 1999, foi definido pelo judiciário, então pela casa que tinha a composição ali no STF naquele momento, pela aplicação obrigatória da norma contida no artigo 3º. Eu estou fazendo aqui um compartilhamento, eu imagino que vocês estão vendo, deixa eu ver quem está na minha frente aqui, Dr. Bruno mesmo, só faz um joia para mim se estiver aparecendo aí na tela de vocês o compartilhamento, obrigado. Tá? Eu, assim, vou trabalhar alguns temas com vocês aqui, que eu tenho observado, tem sido dúvidas dos segurados, dos beneficiários, na verdade, tá? E tem sido dúvidas também dos colegas advogados, tá? E claro, depois que a gente terminar aqui essa fala, a gente pode até trazer à tona outras dúvidas, né? Talvez vocês tenham outras ainda que eu não tenha conseguido pensar sobre elas, mas eu imagino que essas aqui são algumas das principais aí que têm sido colocadas no dia a dia, tá? O que se decidiu? É o que eu estava falando agora, tá? Foi feita a decisão de um processo fora do tema principal. O tema principal tinha essa decisão que está na tela de vocês, e essa decisão ela seguia qual critério? Tá? Ela seguia o critério da aplicação da regra definitiva, caso ela fosse mais favorável. Deixa eu ver aqui quem está com o áudio aberto para a gente. Quem é que está aí? Pronto, deve ter desligado. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui na decisão do tema 1102 do STF, naquele 2022, uma decisão bastante apertada, é bem verdade, né? Foi uma decisão por 6-5, tá? Mas fechou-se o tema, indicando que o segurado que preenchia requisitos beneficiários após a entrada em vigor da Lei 9876, tá? E antes das regras da reforma constitucional previdenciária de 2019, tinha o direito de optar pela regra definitiva, caso aquela fosse mais favorável. No caso, na época, nós tínhamos ali o levantamento e a ideia da revisão da vida toda com duas regras possíveis, você podendo fazer a opção pelo melhor benefício. Isso é algo muito comum em Previdência. Todos vocês que militam em Previdência já sabem disso. Tá? Vocês ouvem falar disso desde os primeiros momentos que vocês tiveram algum aprendizado sobre direito previdenciário. Tá? O tema não transitou em julgado, ainda, como eu falei para vocês, aguarda a decisão de embargos de declaração. Tá? Mas aonde que fica a nossa derrota, Alex, se não foi julgado ainda? Tá? A ADI 2110 e 2111, tá? Elas tratavam do tema Lei 9876, especificamente o artigo 3º da Lei 9876, e a decisão ali, né, trazida à tona foi qual? Foi que a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da 9876, o artigo 3º da 9876 é o artigo que fala especificamente que o cálculo da renda mensal inicial, o cálculo do salário de benefício, né, que acontece antes da renda mensal inicial, o cálculo do salário de benefício deve ser com a base de cálculo comprimida, ou seja, sem a vida toda. O artigo 3º da 9876 fala que o cálculo tem que ser com a base de cálculo comprimida sem a vida toda. Tá? E aí ele pega e fala assim,
A declaração de constitucionalidade desse artigo da 9876 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da 813, independente dessa lhe ser mais favorável. Então foi um chute completo em tudo aquilo que a gente aprende desde o começo. Tá? Simplesmente decidiram que a regra de transição não existe, então não sei por que ela está lá, né? Não sei por que ela está lá no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 813. E 2, não existe, nesse contexto, né, que nós colocamos aqui, não existe a escolha ou opção pelo melhor benefício. Tá? Isso pode abrir margem para outros contextos? Talvez, né? A gente pode ter isso aberto, inclusive, para outros contextos. Isso, inclusive, torna a coisa bastante, no mínimo, tenebrosa, eu posso dizer. Ou seja, você não tem mais segurança com relação a contextos de regra de transição ou de regras mais favoráveis. Dependendo da composição que nós tivermos de uma Câmara de julgamento, de tribunal ou de superiores ou tribunais extraordinários, essa regra da escolha pelo benefício mais favorável, ela pode cair por terra, segundo essa decisão das ADIs 2110 e 2111. Tá? Então, no julgamento das ADIs, ao contrário do que se decidiu no tema 1102 de repercussão geral, em dezembro de 2022, eu coloquei 2023 aqui, mas é 2022, decidiu que o artigo 3º tem aplicação obrigatória. Assim, o segurado não tem direito de escolher entre a regra de cálculo de transição e a regra definitiva, mesmo que ela seja mais vantajosa. Que motivos teriam dado, que motivos jurídicos, né, que motivos nós poderíamos ter dessa mudança de comportamento, ou dessa mudança de forma de olhar esse termo legal? Se há um ano antes, um ano e pouquinho antes, nós tínhamos uma visão completamente diferente dessa. Nada mais, nada menos do que a mudança do quadro dos ministros do STF. Então, mudaram-se os ministros do STF, mudou-se a forma de ver essa mesma forma legal. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe do tipo, foi político e teve aquele embaraço todo e tal, foi comprado, tem gente que fala tudo isso, não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas a gente observa, obviamente, que a mudança de composição dos membros da casa fez com que também se mudasse a forma de ver o referido tema, tá? Me parece muito estranho, tá, que a casa não respeitou a sua própria decisão, ainda que ela não tivesse transitado em julgado. Isso é muito estranho para mim. Você tinha uma decisão de repercussão geral, feita pouco mais de um ano antes, tá? E a casa não respeita a decisão que ela mesma tinha dado, ou seja, o posicionamento que ela mesma tinha dado em um tema de repercussão geral, né, especificamente sobre o mesmo assunto. Então, isso gera, obviamente, uma insegurança jurídica enorme. Todos têm debatido também esse aspecto. Tá? Isso é muito sério, né, o que a gente está observando aqui. Ou seja, a gente não tem segurança nenhuma. Tá? É certo, né, que o tema decidido em 2022 deve ser revisto no julgamento dos embargos de declaração que saiu de pauta novamente. Ao julgar as ADIs contrariamente ao que foi decidido no tema 1102, pouco mais de um ano, o próprio STF deixou de observar o seu precedente obrigatório. Então, Alex, espera aí, você pode estar pensando assim, quer dizer então que ainda não está julgada a revisão da vida toda? Não, ela não foi julgada. iPhone de Cristiane. iPhone de Cristiane, por favor, desligue seu áudio. Obrigado. Ainda não. Lá, agora sim. Muito obrigado. Agradeço. Não, acontece, né? Em aulas e eventos online acontece sempre. Vamos lá. Então eu estava falando para vocês que efetivamente nós temos aí, nesse contexto dessa nova decisão, nós não temos ainda a decisão do tema 1102, ou seja, o tema principal não foi julgado. Tá? Ele vai ser julgado ainda, os embargos de declaração ainda vão versar sobre uma decisão favorável sobre o tema,
e ali nos embargos de declaração, então, teremos eventualmente talvez alguma alteração, tá, dessa decisão. É isso que vai acontecer, ou seja, aquilo que era considerado como possível vai ser desnaturado, esse formato, por conta de uma declaração de constitucionalidade feita nos temas e nas ADIs 2110 e 2111. Então, não alimentem esperanças de que isso pode ser mudado. Tá? É praticamente certo que nós temos uma definição desses embargos de declaração alterando, né, a forma que o STF estava vendo o tema revisão da vida toda. Alex, e o que vai acontecer então? Por que eles vão decidir? Ou o que vai ser decidido dentro desse julgamento? É mais importante do que a gente pensa. Né? É mais importante do que a gente pensa. Por vários aspectos. Tá? Por vários aspectos. Em primeiro lugar, nós temos o seguinte contexto. A gente tem bastante ação aí que está tramitando. Tem muita ação tramitando. Tá? Tem muito procedimento administrativo andando, né, que vai ficar ali, provavelmente esse procedimento administrativo ele vai ser resolvido, né, o INSS vai indeferir, né, vai mandar arquivar esses pedidos, mas a gente tem muito procedimento judicial em trâmite, tá? E dentro desses procedimentos judiciais, a gente tem gente ali que teve concessão de tutela, tá? Eu efetivamente, em meus casos, em nenhum deles eu pedi concessão de tutela e orientava nos meus cursos, apesar de estar bastante confiante no tema, né? Eu sempre tive bastante confiante no tema, eu nunca sugeri ao meu cliente e nunca sugeri aos colegas advogados fazer o requerimento de tutela, tá? No caso de revisão da vida toda, dado o posicionamento do STJ no que diz respeito à devolução de valores recebidos em sede de tutela. Então, eu sempre orientei para não fazê-lo, tá? Mas nós temos aí gente que está recebendo em sede de tutela. Tá? Doutora Geida, por favor, desligue seu áudio. Eu não estou como anfitrião aqui, senão eu não consigo. Se você tiver como anfitrião, doutor Bruno, você dá uma bloqueadinha aí, porque eu não tô conseguindo bloquear aqui, pelo meu. Ou alguém da OAB que tiver, né, que pediu para gravar, por exemplo, foi alguém que fez o pedido de gravação que pode fazer. Não sei, você está como anfitrião, doutor Bruno? Não, eu não estou como anfitrião. Se alguém da secretaria puder tirar o áudio, pelo menos no curso da palestra, aí no final a gente abre o áudio de novo. Também, pode ser, pode ser. Enfim, porque às vezes a pessoa não percebe, deixa ligado, enfim. Né? Sim. Ou ficar de olho aí, se a pessoa entra e não bloqueia o áudio, se você conseguir bloquear o áudio, né, a pessoa que estiver entrando já ajuda. Certinho? Seguimos. Então, continuo aqui, obviamente, falando que dessa decisão especificamente, a gente vai ter ainda muitos desdobramentos, né? Então, as pessoas estão recebendo em sede de tutela, tem gente que já terminou o processo, tá? Eu, por exemplo, tenho 2 processos que já transitaram em julgado, os clientes já estão recebendo o valor com os acréscimos da revisão da vida toda. Ou seja, a gente vai ter uma variação aí de situações, e eu coloquei algumas aqui para a gente poder debater, e eu vou colocar aqui com vocês exatamente isso e alguns cuidados que a gente precisa de tomar, tá? Porque, afinal de contas, o nosso trabalho ainda não acabou, tá? Infelizmente, na revisão da vida toda, o nosso trabalho não acabou, tá? E, efetivamente, não é um trabalho que vai ser muito agradável para a gente daqui para frente, tá? Olha só, efeitos da reversão da decisão. Vamos imaginar, né, da reversão da decisão lá no STF, que eu estou falando. Então, você tinha favorável, ela vai ser revertida. A maioria dos processos está suspenso, não é, gente? A maioria dos procedimentos estão suspensos. Alguns suspensos na primeira instância, alguns suspensos pendente, por exemplo, ainda de citação, outros suspensos depois de sentença, o processo pode estar para subir ou subiu para a instância superior, outros estão suspensos em instância superior, enfim, os processos, a grande maioria deles, estão parados, tá? Bastou, doutor Bruno e demais, sair a decisão do STF, que 2 juízes aqui no TRF1 já começaram a julgar a revisão da vida toda improcedente. Ela está suspensa ainda. O Temão 02 ainda está suspenso. Não é hora de julgar, mas eles já estão fazendo o julgamento. Tá? Eu estou com o julgamento já feito em 4 processos de revisão da vida toda. Tá?
São processos de juizado especial federal em que tivemos aí a decisão. Eu nem sei o que vai acontecer nos embargos e eles já estão fazendo o julgamento, tá? Nesses 4 casos. De novo, ele não deveria fazê-lo, mas já está fazendo, né? Já quer ali resolver a coisa, já está queimando a largada, tá? Esse é um aspecto, não sei se vocês já passaram por isso, depois a gente pode debater essas questões também, tá? Então, revertendo-se a decisão, as ações serão julgadas improcedentes. Né? As ações serão julgadas improcedentes. E elas sendo julgadas improcedentes, vai ter o quê? Sucumbência. Né? Definição de sucumbência. É claro que a grande maioria dos beneficiários, eu falei isso no comecinho, antes até da gente começar aqui, a gente estava debatendo extra palestra, a grande maioria dos beneficiários tem benefícios previdenciários inferiores a R$ 2.500. Tá? Então, consequentemente, muitos deles têm assistência judiciária gratuita. Tá? Acontece que há alguns casos em que não há concessão de assistência judiciária gratuita. Tá? Ainda temos que observar quem fez o ajuizamento da demanda no Juizado Especial Federal, e a gente tem que observar também qual vai ser a base de cálculo para a definição dessa sucumbência. Tudo isso é muito importante e a gente tem que ficar atento exatamente a isso. A Procuradoria vai querer cair matando na sucumbência. Tá? Ela não vai deixar barato. Tá? Agora a gente é que vai sofrer a demanda, a gente vai sofrer a pressão da Procuradoria nos processos que estão em andamento. Tá? E o nosso cliente, obviamente, ele quer que, obviamente, te contratou, você vai ter que ficar em cima nesse aspecto. Tá? Bom, quem tem assistência judiciária gratuita, Alex, está tranquilo? A princípio está, né, gente? No entanto, essa assistência judiciária gratuita poderá ser impugnada pela Procuradoria do STF. E aí você vai ter que reiterar, vai ter que continuar, vai ter que fazer as comprovações da necessidade da manutenção da assistência judiciária gratuita. Então você terá trabalho também dentro dessa linha. Então, mesmo quem tem assistência judiciária gratuita vai ou pode passar a ter problemas. Tá? Quem não tem assistência judiciária gratuita, Alex? Algumas coisas que eu vou pontuar com vocês daqui a pouquinho. Segura um pouquinho para quem não tem assistência judiciária gratuita. Tá? Quem ajuizou demanda no Juizado Especial Federal, aí é mais tranquilo. Tá? Na Justiça Federal, né, você vai ter ali o pagamento de custas, a distribuição, enfim. Normalmente você já tem que definir essa questão da assistência judiciária gratuita antes. Né? Já quando você faz a distribuição no Juizado Especial Federal, muitos colegas às vezes esquecem de fazer o requerimento da assistência judiciária gratuita, já na distribuição da ação. Por que ele esquece? Porque não tem que pagar custas no juizado. Tá? Você vai ter ali uma definição somente ao final da sentença. Então, por isso, é importante, vá lá, olhe seus processos, verifique se tem concessão de assistência judiciária gratuita. Tá? No Juizado Especial Federal, não é um problema, porque efetivamente você não vai ter a imposição de custas e não vai ter a questão, né, das verbas sucumbenciais na primeira instância. Tá? Então, ainda que com improcedência, você não terá problemas, né, dessa ordem de sucumbência. Tá? Vamos continuar olhando aqui algumas coisas que eu coloco para vocês. Tá? Então, olha só. Alex, eu não tenho assistência judiciária gratuita, tá? Ou o juiz ainda não analisou o meu pedido, está pendente de análise de assistência judiciária gratuita, ou o INSS está fazendo a impugnação da assistência judiciária gratuita no meu caso e há um risco porque o meu cliente tem uma boa remuneração. Além da aposentadoria, ele tem outra remuneração, ou a aposentadoria dele é boa. Então eu sinto que pode haver um risco aí nesse contexto com o meu cliente. Eu fiz em vários casos, gente. Eu usei o artigo 98, inciso 6, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. E aí eu tiro ali um pouquinho ali para a gente poder ficar no olho a olho aqui. Né? Eu usei várias vezes, imagino que alguns de vocês já devem saber, e para aqueles que não sabem, a gente ficar atento, não só para esse procedimento, mas para todos os outros, a possibilidade de você, ao requerer os benefícios da assistência judiciária gratuita, você fazer o requerimento, se você percebe que o seu cliente pode ter uma escorregada nesse aspecto, pedir efetivamente assistência judiciária gratuita em alguns aspectos apenas. Tá? A Lei Processual Civil autoriza que quando você pede a assistência judiciária gratuita, você pode receber em todos os aspectos. Não preciso pagar custa, não preciso pagar custa daquilo, não preciso pagar sucumbência, não preciso pagar nada. Então, assistência judiciária gratuita completa ou de parte desse requerimento, parte do procedimento, você pode ter os benefícios da assistência judiciária gratuita. Tá?
Eu tenho trabalhado, principalmente nos casos de previdência de um modo geral, e também trabalhei assim em ações de revisão da vida toda. Eu fazia requerimentos de concessão de gratuidade da justiça até para segurados, até para beneficiários que tinham boa remuneração, ou no caso de não aposentados ainda, de beneficiários que pleiteavam algum benefício previdenciário, cujo valor da causa era muito alto. Né? Você tem valor de causa, às vezes 200, 300 mil, 400 mil, você vai ter valor de causa muito alto, valores significativos, uma demanda que pode levar um bom tempo, ou seja, a coisa pode ficar muito grande, e efetivamente há o risco, obviamente, da sucumbência sempre. Então, o que eu deixo lá no meu requerimento de assistência judiciária gratuita? Tá? Eu indico, quando há casos como esse, tá? O inciso 5, tá? E o inciso 6, desculpa, e o parágrafo 5º, que fala que a gratuidade da justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais ou constituir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então, o que eu tenho pedido? Eu falei, excelência, olha só, ainda que você entenda que ele não tenha que ter gratuidade da justiça, olha, pagar as custas para ele não é o problema. Tá? De fato, ele tem boa remuneração, então ele consegue fazer pagamento de custo ali de 400, 500 reais, para ele não vai ser um problema fazer o pagamento de custo. O problema para ele, né, que poderia significar um empecilho no acesso à justiça, é ter que pagar a sucumbência de 10% sobre um valor de causa de 300 mil. Isso seria um empecilho para ele. Ele fala assim, não vou entrar, porque eu não tenho como ter certeza que eu vou ganhar, ninguém tem certeza que vai ganhar, né? Então, não posso ter certeza que eu vou ganhar. Se eu perder, eu vou arcar com 30 mil, peraí. Né? E 30 mil eu não tenho. Né? Aí é diferente. Então você pode demonstrar isso para o juiz, falar assim, apesar dele ter boa remuneração e tal, dele escapar aqui um pouquinho do conceito geral de remuneração, eu peço que o juízo defira a concessão da gratuidade da justiça apenas com relação ao pagamento das verbas sucumbenciais, que ele não fique obrigado a pagar as verbas sucumbenciais. Olha, gente, não são muitos os casos. Repito, né, a maioria dos segurados ganha pouco, não são muitos os casos. Mas, efetivamente, isso tem dado certo. Tá? Então, quando você tem um despacho do juiz exatamente mandando comprovar, faça as comprovações, né, e ao fazer as comprovações, faça lá, renove o seu pedido de concessão da gratuidade com esse aspecto específico, né, de concessão da gratuidade de pelo menos uma parte. No seu processo, então vamos voltar para a vida toda. Seu processo de vida toda não teve justiça gratuita ainda? Peça e, se for o caso, chame atenção para esse aspecto que é importante. O INSS está impugnando a assistência judiciária gratuita e o seu cliente corre o risco de perder essa gratuidade? Coloque esse aspecto também. Tá? Procure evitar problemas exatamente dentro dessa linha. Tá? É uma sugestão que eu coloco para vocês. Que mais, Alex, que a gente pode ter aí de problemas? São vários, tá? Separei bastante coisinha aqui, tá? Base de cálculo para sucumbência. Tá? Alex, fui condenado, né? Meu cliente foi condenado a pagar a sucumbência. Vai ter que pagar a sucumbência da vida toda. E eu tô achando que o valor tá muito alto, tá? Como deve ser feito? Primeiro, gente, a gente vai lá no nosso manual, né? O manual é o Código de Processo Civil. Lá no artigo 85, parágrafo 2º, ele fala que os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, ou o valor do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Tá? No nosso caso, Alex, seria como isso? Eu deixei ali bem grifado, tá? Eu entendo que seria dentro do contexto sobre o valor da causa, tá? O valor da causa atualizado. O INSS, efetivamente, ele não tem no processo, no procedimento, ele não tem êxito, ele não vai receber valores, tá? Ele vai deixar de pagar, tá? Então, efetivamente, numa decisão, por exemplo, sem tutela, eu entendo de forma muito clara que se houver uma condenação em sucumbência para ser paga, né, ressalvado aqueles contextos lá de grau de zelo, dificuldade, enfim, né, numa decisão sem tutela, eu vejo de uma forma bastante simplificada que o valor da causa atualizado, né, vai ser a base de cálculo para a definição da proporção que será paga no que diz respeito à sucumbência. Tá? Então, se houver uma definição pela sucumbência, a base de cálculo será o valor da causa atualizado. Alguém ainda está com o áudio aberto? Feche o áudio para mim, prestem atenção, por favor.
Samsung SMA Sim, 035. ali agora, muito obrigado, muito obrigado. E aí o que acontece? Ah, você tiver, Alex, no seu procedimento, seu processo está andando com uma decisão com pagamento de valores por tutela. Tá? Eu teria que incluir também o valor da causa, né? E também os valores que foram pagos a mais pelo INSS, porque durante o curso do processo houve uma definição pelo pagamento dos valores a mais, e eu teria que incluir também nesse cálculo de sucumbência contrária ao nosso cliente, ao beneficiário, os valores pagos a mais. Eu entendo que não, e dá até para debater, tá, gente? Eu entendo que continuaria apenas no montante específico do valor da causa, tá? Eu acredito nisso pelo seguinte motivo, tá? O INSS, ele não vai utilizar os autos para fazer a execução e a devolução dos valores. Ele não vai entrar com uma execução contra o cliente do Bruno no processo judicial, falando assim, olha, devolve aqui o valor, né? Devolve aqui nos autos, paga aqui para mim. Ele não vai fazer isso. Tá? O INSS tem procedimento administrativo para fazê-lo. Tá? Ele tem todo a máquina administrativa para poder fazer e receber de volta esses valores. Tá? Então ele vai, obviamente, abrir uma notificação, abrir um procedimento administrativo, né? Vai indicar ali quais são os valores, isso se ficar fixado a devolver valores, tá? A gente está considerando isso. E aí, efetivamente, esses valores que devem ser devolvidos, o INSS vai apresentar via notificação, e ao apresentar via notificação, se o segurado não tiver condições de pagar, não tiver condições de devolver essa quantia de uma vez só, ele efetivamente vai poder fazer o desconto, né, de até 30% do valor do seu benefício previdenciário. Tá? Então, o INSS utilizará o próprio procedimento administrativo para fazê-lo, por isso que eu entendo que, numa decisão, ainda que com pagamento de valores por tutela, tá, o valor da causa será a base de cálculo eventualmente da sucumbência. Tá? O Alex, não podia ser um valor menor, não? Teria que ser o valor da causa? Olha, a lei fala, né, que pode ser um valor definido até pelo próprio juízo. Né? Quando não tem, o juiz pode definir um valor ali que ele entenda devido, né? Quando tiver condições de fazer esse tipo de avaliação dentro desses três conceitos. Poderia até ser. Tá? Então pode se abrir um debate também dentro dessa linha, caso você não consiga fugir dessa situação. Mas, né, nós temos aí que no contexto da sucumbência, nós temos esse envolvimento no que diz respeito a quanto, se o meu cliente for condenado a pagar, quanto ele terá que pagar. Tá? A gente tem aí em casos de revisão da vida toda com valores maiores ou valores menores, né? Tem uma variação muito grande. Eu tive revisões da vida toda com valor de R$ 4.000, valor de causa, mas tive também revisão da vida toda com valor de R$ 600.000. Tá? Então, assim, tem coisa absurda ali. Tá? E aí a gente vai, obviamente, ter bastante problema com relação a isso. Tá? Reversão dos valores. Haverá devolução de valores? Olha, gente, não dá para saber. Tá? Tudo que eu estou colocando aqui é mero. A gente está aqui fazendo, está teorizando algumas situações possíveis, né? E tentando identificar aí dentro do histórico que nós tivemos em outros casos de massa como esse, a gente consegue observar como que foi o comportamento em casos anteriores. E eu fiz isso no maior, né, e no mais recente caso concreto de massa que nós tivemos, comparável à revisão da vida toda, que foi a desaposentação. Tá? Então eu estou utilizando daquilo que os tribunais extraordinários decidiram naquele momento da desaposentação com relação a esse aspecto e como que eles poderiam fazer de forma semelhante aqui na revisão da vida toda. Tá? Me parece que esse seria o caminho mais próximo, mais plausível dentro do contexto geral que nós temos. E aí eu vejo agora aqui meu xará, o Alex, né, de Birigui. Tudo bom, doutor Alex? Faz tempo que eu não te vejo. Um abraço. Saudades, professor. É isso aí. Então seguimos aqui, né? Como é que a gente tem essa questão da devolução de valores? Haverá necessidade de devolução de valores, Alex? Olha lá. É inegável, gente, que teremos para aqueles que recebem o valor revisado debates sobre o retorno ao valor de origem. Tá? Então eu falei um pouquinho antes, né, que há quem teve implantação do benefício revisado, né? Então há, não sei, no histórico de vocês,
No meu histórico não há, tá? Mas há quem teve implantação do benefício revisado pelos critérios da vida toda em decisão não transitada em julgado ainda, tá? Ou seja, o cliente está recebendo com aquela decisão precária, uma decisão de tutela, uma decisão não transitada em julgado. É certo, né? É certo que numa situação como essa, o valor vai ter que voltar ao status anterior. Tá? Então, o segurado terá o beneficiário terá o seu benefício, voltará ao status anterior, né? Ao status antes da revisão. Tá? E você tem também quem teve a implantação do benefício revisado com decisão transitada em julgado. É bem menor o número desse grupo, tá? Mas há pessoas que têm a decisão com trânsito em julgado, de revisão da vida toda. Tá? Eu tive 2 casos em que a sorte aconteceu para os meus clientes apenas e tão somente, né? O INSS errou no recurso a ser feito, enquanto ainda o processo não estava suspenso, não havia o recebimento, o reconhecimento da repercussão geral, então o processo podia andar. Isso foi entre 2019 e 2020, final de 19 e começo de 20, tá? Até sair a decisão pela repercussão geral. E naquele meio de tempo, o INSS teve que fazer um recurso contra uma decisão de segunda instância que aplicava o tema 999 do STJ, mandava aplicar a revisão da vida toda, e a Procuradoria do INSS fez o recurso errado, porque as decisões foram monocráticas e eles fizeram um recurso já extraordinário imediatamente. Tá? Então, consequentemente, aquele recurso não era cabível, passou o tempo, transitou em julgado, e o INSS perdeu essas 2 ações que eu tenho de clientes ali, naquele pedacinho de tempo, né, em que o processo não estava suspenso. Então, por erro do INSS, houve o trânsito em julgado dessas decisões. Só tenho esses 2 casos. Nestes 2 casos, eu tenho segurados, beneficiários, recebendo hoje sua aposentadoria com os critérios de cálculo da revisão da vida toda. Um deles está aguardando o pagamento de precatório, o outro já recebeu tudo que tinha para receber, né, tanto das vencidas como o valor atualizado, ou seja, eles já estão com a questão resolvida da revisão da vida toda. Mas pura sorte, tá? Pura sorte. Não tem nada de extraordinário, eu não fiz nada de extraordinário no processo. Foi apenas, né, o timing certinho e a sorte de ter acontecido desse jeito. Então, Alex, e seu cliente, então, que teve a decisão com trânsito em julgado, né? Foi decidido em trânsito em julgado, vai poder reverter o benefício dele, o valor dele ele poderá ter o seu benefício voltado atrás, ou seja, com o valor de origem novamente? A gente vai observar isso, tá? Então vamos lá. Revisado sem trânsito em julgado, tá? Que vai voltar, vai, disso vocês sabem, tá? Então, revisado sem trânsito em julgado, o valor anterior vai voltar. E aí, Alex, tem que devolver? Olha o tema 692 do STJ. Tema 692 do STJ. O beneficiário terá que devolver os valores, o que pode ser feito por meio de desconto de até 30% em eventual benefício que a pessoa esteja recebendo. Essa decisão é de 2021, tá? E aí nós temos o sistema, né, de cobrança desses valores, né, essa questão dos 30%, a notificação que o INSS tem que fazer, tá tudo lá no 625 da Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS. Então, assim, gente, no meu modo de ver, tá? No meu modo de ver, não vai ter jeito, vai ter que devolver. Tá? Alex, vai devolver quanto? Vai devolver tudo? Aí calma, segura. A gente sabe que vai devolver, mas vai devolver quanto? Tá? A gente vai olhar para isso também. Revisado sem trânsito em julgado e revisado com trânsito em julgado. Então aí eu tenho... Aqui a gente vai olhar agora para os 2 casos, revisado sem e com trânsito em julgado. Vai poder acontecer isso aqui, tá? Vejamos a decisão dos embargos de declaração no caso da desaposentação, né? Lá em 2020, tá? A desaposentação, apesar de ter sido julgada lá em 2016, o embargo de declaração dela foi até 2020, né? Então a gente teve julgamento aí há pouco tempo atrás, né? E o que falou lá a decisão dos embargos de declaração? Ó a ementa, tá? 6/2/2020, tá? Tema 503, repercussão geral, inexistência de previsão legal, ou seja, não tem como fazer a desaposentação. Aí eles ampliaram para o Instituto da Reaposentação, que é uma tese que tinha surgido ali no meio do caminho, tá? Ampliação da tese do tema 503, ok? Para não pagar para ninguém, ou seja, não era possível a desaposentação e nem a reaposentação. E aí ele trabalha especificamente esse aspecto, ó.
irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial. Tá? O Alex, mas não está contrário aqui o que está falando o STJ, e a do STJ vem ali antes, né? Em 2020, em 2021, aliás, né? O STJ está mandando devolver, e aqui ele está falando de irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé. Olha só, irrepetibilidade, e aí ele modula da seguinte forma, tá? Modulação dos efeitos do julgado para preservar as hipóteses relativas às decisões transitadas em julgado até a data deste julgado. Como assim, Alex? Olha o destaque que está no acórdão, tá? Olha o destaque do acórdão. E aí, para quem quiser, você pode buscar lá no próprio site do STJ, você vai encontrar aqui, ó, dentro do RE 827-833, a hora que você entrar lá no tema 503, na verdade, a hora que você vê as decisões do embargo de declaração, você vai conseguir encontrar essas coisas que eu estou dando destaque aqui para vocês, tá? Destaque do acórdão, então, dos embargos de declaração, tá? Do tema 503 da desaposentação. Primeiro, modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data desse julgamento. Opa, peraí então. Se você teve decisão transitada em julgado, vai preservar a decisão da desaposentação? Sim, é isso que disse o STF no caso da desaposentação, para quem teve concessão de benefício, né, o novo benefício, na tese da desaposentação, e essa decisão teria ali, no contexto de alguns, passado em julgado. Então, vai ser mantido. O INSS não vai poder ali simplesmente administrativamente falar assim, ó, estou revertendo aqui por conta da decisão do STF, então eu estou mudando a decisão. Não, passou em julgado, acabou. Deu segurança a esse aspecto, tá? Isso disse o STF em 2016. Mudou a composição, viu, gente? Mudou a composição, não sei o que vai acontecer com essa turma, mas isso é o que nós temos, né, hoje. Tá? Também ele fala o seguinte, ó, declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento. Opa, também é importante isso aí. Tá? Não vai ter que devolver? Olha, não vai ter que devolver o que foi recebido até a data daquele julgamento, do julgamento dos embargos de declaração. A partir dos embargos de declaração, tudo que for recebido tem que ser devolvido. Ou seja, se a gente usar a mesma ideia aqui para a revisão da vida toda, então nós temos os dois contextos. Primeiro, o meu cliente que teve ação judicial transitada em julgado. O valor vai voltar atrás, Alex? Não vai voltar atrás. Se o valor não vai voltar atrás, não tem nem o que devolver. Esse é um aspecto, tá certo? Aí vai para um segundo aspecto. Meu cliente está recebendo, Alex, mas meu cliente está recebendo em sede tutela, não transitou em julgado. Vai voltar atrás o valor? Sim, o valor vai voltar atrás. Tá? Ou seja, vai voltar o que era antes. Vai ter que devolver? Sim, vai ter que devolver também. Mas vai ter que devolver como? Tá? Quanto? De acordo com o STF, no caso da desaposentação, só tem que devolver a partir da decisão dos embargos de declaração que determinou a devolução. Então ele é irrepetível em parte. Tá? Decidiu pela irrepetibilidade em parte. Em outra parte, vai ter que devolver. Tá? Então, esses dois aspectos, né, essas duas situações, são bastante importantes e interessantes para você observar o caso concreto de seu cliente. Então, você vai lá, tem que fazer o levantamento, verificar quantas ações você tem, qual tem decisão ali de tutela definida, aí você vai verificar se ele está recebendo, né? Vai ter que verificar para quando vai voltar, vai ter que marcar reunião com ele, conversar, explicar isso tudo, não vai ter jeito não. Tá? E aí, consequentemente, já para deixar ele preparado do que vai acontecer. Tá? E aí, efetivamente, identificar as possibilidades, né, dentro desse quadro atual. Alex, converso com o meu cliente já ou converso depois? Aí é com vocês. Né? Eu tenho conversado com meus clientes já, né? Não para causar pânico, mas já para deixar preparados. Olha, o STF ainda vai definir isso. No histórico, nós temos esse formato de comportamento e de decisão do tribunal. Isso, obviamente, não garante nada, mas efetivamente nós tivemos isso no histórico. Então, pode ser que você não seja condenado a devolver todas as parcelas. Tá? Ou seja, você só tem que devolver a partir da decisão do embargo de declaração. O embargo de declaração nem foi definido ainda. Tá? Então, isso é de ser observado em casos pontuais. Tá? E aí, Alex, acabou? Não, acabou não.
Transitou em julgado, então olha só, o processo transitou em julgado há menos de 2 anos. O do meu cliente, dos meus 2 clientes, por sorte, transitaram em julgado em 2020, já faz mais de 2 anos. Tá? Então, eles não vão sofrer ação rescisória mais. Eles não vão ter mais ação rescisória. Tá? Agora, se o seu cliente tem uma decisão que transitou em julgado, mas está com menos de 2 anos, há o risco da ação rescisória. E o INSS não vai deixar de fazê-lo. Tá? Não vai deixar de fazê-lo, não tenha dúvidas, ele vai fazer. Tá? Ele fez na desaposentação. Ele fez em vários na desaposentação. E olha só a situação que eu também destaquei ali do que aconteceu na desaposentação. Tá? Alex, mas pode entrar com rescisória nesse caso? Ó, não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão recidenda, se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Então o debate é se essa questão está ou não controvertida nos tribunais. Tá? Então olha só um aspecto de decisão que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Num caso como esse. Tá? Não cabe a rescisória por violação literal do dispositivo de lei, matéria controvertida nos tribunais à época do julgamento. Tá? Essa é uma decisão ali do no próprio STJ. Tá? O que ele está falando ali? Ó? No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser direta, evidente, que ressai da análise do aresto recidendo. E se, ao contrário, o acordo recidendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de 2 anos. Esse processo fala especificamente, né, de um caso concreto de viabilidade ali especificamente do caso do artigo 45 da Lei 812 de 91 e um caso também relacionado à própria questão da desaposentação, salvo engano, não é um caso ali de pagamento, é isso mesmo, esse caso concreto é um caso, não é de desaposentação, é um caso concreto de pagamento pós-mortem, né? Contribuição pós-mortem e geração de uma pensão por morte. Tá? Então, nesse caso aqui, não coube a aplicação e pedido de uma ação rescisória. Agora, vejamos o seguinte, também transitou em julgado, mas há menos de 2 anos. Tá? Uma ação rescisória, essa de desaposentação. Tá? E aí é que me chama a atenção. Não é de tribunal extraordinário, mas me chama bastante atenção. Acho que eu separei 2 ou 3 aqui. Tá? O Instituto da Desaposentação não foi reconhecido pelo STF por ausência de previsão legal. Então, a ação rescisória deve ser julgada procedente. Então, você tem uma decisão no TRF4 autorizando a rescisória. Você tem uma outra ali também no TRF4, né? Hipótese na qual a decisão recidenda encontra-se dissonante da tese jurídica estabelecida pelo STF, inexistindo direito à desaposentação no âmbito do regime geral de previdência, impõe-se em juízo rescisório a improcedência dos respectivos pedidos. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Essa do TRF4 também. De outra parte, inexistindo oposição do STF sobre a questão constitucional, é admissível a ação rescisória. Como à época da decisão recidenda não havia posição firme e uniforme do STF acerca da desaposentação, é inaplicável a súmula 343 do STF, admitindo-se, portanto, a rescisória. Ou seja, minha gente, eu consigo observar que há decisões no sentido de se aplicar e ser possível a ação rescisória e outras não. Tá? Me parece também que eu tenho muito mais pela viabilidade do que pela não viabilidade. Tá? O que eu posso considerar aqui com vocês? O INSS vai entrar com ações rescisórias e nós vamos ter trabalho. Tá? O seu cliente vai, obviamente, procurar você dentro dessa linha se você tiver alguns clientes que têm recebimento, ainda que com trânsito em julgado da decisão. Fica ainda uma outra pergunta, olha só. Ô Alex, e no Juizado Especial Federal? No Juizado Especial Federal não tem rescisória, né? Juizado Especial Civil não tem rescisória. Artigo 59 da Lei dos Juizados Especiais, tá? Não do Federal, mas da Lei dos Juizados Especiais.
não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei. Então, muita gente está aí se banhando nessas águas, tá? Muita gente entrou com ação via Juizado Especial Federal e fala assim, eu estou tranquilo, tá? Tive decisão favorável, meu cliente está recebendo, transitou em julgado, mas efetivamente eu estou aqui tranquilo porque foi Juizado Especial Federal. Mas, tema 100 do STF, tá? E o tema 100 do STF é fresquinho, viu, gente? Tá? O tema 100 do STF ainda não transitou em julgado, tá? Ainda está sendo debatido, mas ele já tem efetivamente o seu julgamento, tá? Então, olha só, o que fala o tema 100 do STF, tá? Lá no item 3, o artigo 59 da Lei 9.099 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte. O manejo pode ser feito pela Procuradoria, pelo INSS, no caso, de uma impugnação ao cumprimento de sentença, se já há incumprimento de sentença, ou de uma simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, ou seja, ele tem que ali dentro do prazo da ação rescisória mencionar e fazer essa petição simples, no próprio processo ali, né, que teve o julgamento contrário a esse contexto. Tá? Então, portanto, né, o que eu observo aí no caso também de rescisórias e até quando for uma situação do GEF. Isso vai ainda dar continuidade, isso vai ainda dar bastante trabalho para os senhores. Ou seja, teremos problemas também dentro desse aspecto. Tá? Então, não acabou aí também. Pô, Alex, só notícia ruim? Pois é. E o pior disso tudo, minha gente, é que o processo não acabou. Tá? O processo não acabou. Ele não foi julgado ainda. A gente está aqui apenas especulando. Né? Então, quando o doutor Bruno me chamou, falou assim, e aí, Alex, o que você acha? Não sei, vamos debater isso aí, vamos colocar isso aí para a gente colocar na mesa e vamos ver o que pode ser. Tá? Eu tenho me amparado em decisões anteriores, mas isso, obviamente, também pode não querer dizer nada. Mas o fato é que o processo não acabou. E aí, a gente tem também a relação com os nossos clientes. Tá? Olha só, sugestões aqui, tá? Fazer um comunicado geral ou pontual aos seus clientes, né? Às vezes você pode fazer até pontual, que pode ser melhor, porque cada caso vai diferir, né? Um do outro pode diferir, com certeza vai diferir, então você pode fazer também explicações pontuais, talvez agora de forma mais geral, porque ainda não temos o julgamento dos embargos de declaração, então a gente não sabe os efeitos dessa modulação, o que vai acontecer, então hoje ainda poderia ser um resultado geral, tá? Até para evitar que o cliente fique perguntando para você mais vezes, e aí, como é que está o processo? Não, você já deixa ali claro para ele que a probabilidade de êxito é mínima, ou se não impossível, tá? No caso da revisão, e que você aguarda ainda as decisões efetivas de como que isso vai ser definido pelo próprio judiciário lá do STF, tá? Então, fazer um comunicado geral, porque, como eu falei aí, né, a mídia explora a notícia, mas não explica adequadamente. Tá? Então, é importante isso, é importante deixar claro esse aspecto. Tá? Pedidos administrativos devem ser concluídos de forma a negar o direito. Tá? Eles devem ser arquivados prontamente, enfim, não vai ter mudança ali. Então, pedido administrativo para vocês causará pouco impacto de continuidade de demanda. Tá? Mas a gente ainda vai ter que fazer defesas nos autos do processo em trâmite. Tá? Então, você tem processo em trâmite, não foi julgado em primeira instância, ou foi julgado em segunda instância, e vai ter o julgamento de improcedência, ou seja, vai ter a definição de improcedência. O que vai ter ali? Vai ter definição de sucumbência, né? Onde vocês, eu já comentei aqui, onde vocês vão ter que debater se ela for muito alta, se ela for dissonante, né, do que é devido, do que está dentro do aspecto legal, né? Possível também um pedido de indeferimento dos benefícios de assistência judiciária gratuita, e ali você vai ter que trabalhar para o seu cliente de forma muito firme, no sentido de evitar que ele tenha que pagar valores de sucumbência. Eu dei algumas ideias para vocês, então é importante também a gente estar de olho nisso. Isso é dentro do processo que vocês fomos contratados para trabalhar. Tá? Então a gente foi contratado para fazer o serviço da revisão, tem que trabalhar na revisão até o fim. Tá? Na revisão. Tá? Aos clientes que já recebem, informar-lhes que o valor do benefício, no caso concreto, a ser revertido ao não seja pego de surpresa. Então, naqueles casos em que você já observa que vai ser revertido, as tutelas, por exemplo, né, vai ser revertido, não tem jeito,
E aí, para ele não ser pego de surpresa, você já faz ali o cálculo do valor, ó, você está recebendo tanto hoje e você vai passar a receber tanto aqui. Tá? A gente não sabe ainda se vai ter que devolver o que recebeu, né? Há algumas informações no sentido que tem que devolver, outros que só vai ter que devolver depois da decisão, mas se tiver que devolver e ainda for descontar 30%, tem isso aqui. Tá? Então, assim, eu tenho conversado com os meus clientes, efetivamente, na questão de que o processo vai ser julgado improcedente. Como eu não tenho nenhum recebendo em tutela, eu não tenho que fazer essa conversa. Essa conversa é bem mais desagradável, tá? É bem mais desagradável ainda. Mas eu reputo como importante você chamar o cliente, se você tiver situações como essa, ao seu escritório e trocar uma ideia com eles, tá? Então, esse é um aspecto importante. Que mais? Para os que tiverem valor revertido, identificar se o valor está correto, tá? Então, o INSS foi lá, refez o cálculo, voltou ao status anterior, ou supostamente teria voltado ao status anterior. Vai ter coisa que ele vai fazer errado. Tá? Ou seja, vai voltar com valor a menos do que ele recebia antes. Por que está a menos? Está errado. Tá? Então, você vai ter que identificar isso aí, ainda vai ter essa briguinha ainda. Né? Verificar ainda sobre eventuais descontos de valores pagos, né, se assim ficar definido, né, quanto que vai definir por isso. Tá? Isso, por exemplo, num procedimento administrativo, poderia se definir para um valor menor do que 30%, né, é possível, né, e aí fazer um recurso administrativo em cima disso, comprovando a condição de possibilidade e necessidade do seu cliente, se for necessária uma ação judicial depois. Tá? Agora, eu reputo o seguinte, pondero o seguinte, se você tiver que fazer defesas administrativas contra erros do INSS, né, então ele voltou ao status anterior, mas voltou errado, né, ou ele está cobrando além do devido, né, naqueles 30%, seu cliente já ganha muito pouco, ainda vai cobrar 30%, ele vai ficar com valor ínfimo, né, olha ali, vê que ele tem um monte de empréstimo consignado, ou seja, vai ficar nada do benefício para ele, né, isso é um novo debate, tá? Isso é um outro procedimento, é uma outra ação, isso não é a revisão. Ah, Alex, mas o meu cliente não vai querer nem saber. Eu que não vou querer nem saber. Eu já digo aí, eu que não vou querer nem saber. Eu não tenho que fazer esse tipo de procedimento de forma não onerosa. Não sei qual é o contrato que você tem com o seu cliente, mas com o meu cliente eu trabalhei especificamente na questão da revisão. Né? Ah, Alex, isso não é a revisão? Isso não é mais a revisão. Eu entendo que isso deixou de ser a revisão. Tá? Ou seja, desconto do que foi pago mais administrativamente, reversão do valor, conferência para verificar se esse valor está correto. Eu estou pensando aí já em outros procedimentos. O processo acabou. Enquanto eu estou discutindo sucumbência no processo, enquanto eu estou discutindo assistência judiciária gratuita no processo, né? Enquanto eu estou discutindo eventualmente questões dentro do processo, eu ainda estou dentro do meu contrato. Meu cliente vai receber uma citação de uma ação rescisória. Né? É outro processo. É outra defesa, não tem nada a ver com o que a gente fez antes. Tá? É muito importante isso, eu pelo menos vejo desse jeito. Então será um novo procedimento motivado pela decisão do judiciário, é bem verdade, mas isso não faz parte do seu requerimento de revisão. Tá? A não ser que no seu contrato você tenha abrangido de forma mais ampla todos os aspectos disso. Tá? Defesas em possíveis ações rescisórias também deverão ser cobradas à parte, é como eu vejo. Tá? Eu estou indicando aqui, eu não tenho, obviamente, a razão e a verdade, mas é como eu observo isso tudo. Tá? Então, desse modo, eu coloco aqui para vocês que ainda há muito trabalho a ser feito. Tá? Ainda há muito trabalho a ser feito. Ele não acabou, ele não terminou. A gente ainda sequer sabe como isso será definido nos embargos de declaração. Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser modificado, pode não ser confirmado, parte pode ser confirmado e parte não. Tá? Então, de fato, ainda estamos no escuro, mas eu acredito, doutor Bruno, que colocando essa visão aqui para vocês de algumas situações possíveis, e talvez vocês até tenham outras situações possíveis que eu não tenha enxergado, tá? A gente começa a se preparar para o que vem por aí. Eu acho que essa era a ideia da nossa reunião, do nosso debate, ou da nossa conversa aqui hoje, que fica menos como uma palestra e mais como uma ideia de sugestão, como eu falei, de debate, e até para a gente... como comunidade mesmo, né? Como comunidade de advogados da Seguridade, previdenciaristas, a gente de fato se preparar para o que vem por aí. Então, doutor Bruno, agradeço o espaço colocado aqui, respeito muito esse espaço da UAB de Campinas, como eu falei, é a minha casa de origem, tá?
e fico muito feliz quando sou convidado aqui para poder contribuir de alguma forma com os colegas da minha cidade, tá? De fato, é algo que de fato me deixa muito feliz e muito contente, porque mesmo à distância eu consigo fazer isso hoje. Dr. Bruno, sempre me coloco à disposição, colegas, sempre me coloco à disposição para vocês. Muito obrigado. Doutor Alex, muito obrigado pelo bate-papo, né? Pela palestra, pelas, pelas duras realidades, né? Eu sei que é só uma expectativa do que pode acontecer ou não, mas temos a régua aí do que aconteceu na desaposentação. Eu acredito que haverá cobrança da sucumbência, sim. Não acredito que vai ter alguma modulação dos efeitos da decisão do STF para isentar desse pagamento. E o mais triste disso tudo é que, de fato, o trabalho continua. É, o trabalho mais pesado, eu digo, vai ser agora. E o contato com o cliente, né? A gente fica numa posição muito complicada, do cliente nos procurar, entrar com esse tipo de revisão, a mídia anunciando sobre as decisões do STF sobre o tema, fazendo reportagem que vai dar certo, um embargos que o único ponto de discussão era com relação à data do pagamento dos atrasados, e do dia para a noite fomos surpreendidos com os julgamentos dessas ações de atos de constitucionalidade. É, Foi uma frustração enorme. Inclusive, eu estava conversando com o Dr. Alex alguns dias antes, é, no meu escritório. Tocamos no assunto sobre a revisão da vida toda, mas quem acompanha aí a comunidade previdenciária no geral, os maiores nomes do direito previdenciário no Brasil, todos foram surpreendidos. Mas o que nos restam é trabalhar, apresentar as defesas necessárias e aguardar o julgamento dos embargos, que não vai mais acontecer amanhã, né? É algo que pode demorar, visto que demorou também o julgamento dos embargos na desaposentação, mas uma hora essa conta vai chegar, vai abrir novas oportunidades, vamos ter trabalho, enfim, basicamente é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, temos alguns minutinhos ainda. Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode abrir o microfone. Apesar, né, que Depois disso tudo, tá todo mundo agora depois disso triste. tudo. É, Doutor mas olha, Alex, estamos... olha só, doutor Bruno, aconteceu aqui um detalhe, né? Um detalhe bastante interessante. Tem um pessoal aqui de Brasília também, doutora Vivian, né? Colega nossa aqui de Brasília, né? Mas doutora Vivian, assim, ela deve estar bastante triste com esse contexto da revisão da vida toda, porque ela não fez nenhuma pergunta, tá? Doutora Vivi é amiga nossa, mora aqui perto de casa, inclusive, e sempre nos brinda com perguntas excelentes, né, sobre a questão do direito previdenciário. Ela também é de comissões. A Vivi, você é presidente de comissão? De Ceilândia, não é isso? Também presidente da comissão daqui de Brasília. Então, os presidentes aí estão se vendo hoje, né? Bacana, prazer, Bacana, doutora Vivian. bacana. Na verdade, o evento hoje foi muito bacana, né? A palestra, estamos com quase 50 pessoas participando, né? Bastante gente, por um evento que a gente começou a divulgação praticamente ontem. Inclusive, doutor Alex, se quiser reforçar com relação ao sorteio, porque eu acho que o pessoal está meio tímido pelo que eu estou É vendo isso aqui. mesmo, eu estou observando, estou observando. É o seguinte, gente. Bom, o pessoal não abriu a câmera em sua maioria, então eu vou manter aquilo que eu falei no começo, tá? Eu vou fazer um sorteio aqui, mas aí eu vou, obviamente, fazer um sorteio e esse sorteio ele vai levar em consideração o seguinte aspecto, tá? Quero até aproveitar o espaço, doutor Bruno, para poder colocar aqui, né, se o senhor me permite, né, no dia 30 de agosto, tá? 30 de agosto. Pô, Alex, em agosto ainda? Não, agosto tá aí, gente. Dia 30 de agosto, o pessoal de Campinas aí que está mais próximo, ou o pessoal que não for de Campinas também está convidado a participar. Nós teremos o segundo congresso de Direito Previdenciário, o segundo Congresso Regional de Direito Previdenciário de Ribeirão Preto, tá? Ele é organizado pelo meu instituto, por mim, pelo meu instituto, o Instituto Saber Mais Previdenciário, que eu tenho em parceria com o Dr. João Vitor,
também lá da região, segundo Congresso de Direito Previdenciário, com grandes nomes do direito previdenciário, tá? Então vai ser um evento bem bacana. Ano passado ele já foi também um evento bastante interessante, um evento grande, um evento bonito, né? Um evento agradável, um evento em que os palestrantes têm oportunidade de falar por bastante tempo. Então não são aqueles eventos muito grandes em que o palestrante vai lá, fala 15 minutos, 20 minutos e tem que sair correndo. Tá? Então, no nosso evento, a gente procura colocar ele de 50 minutos a 1 hora de fala. Tá? Temos grandes nomes do direito previdenciário nesse evento. Quem já me segue nas redes sociais, consegue ali observar quais são os participantes, tá? Quem são os participantes, e aí efetivamente você vai tá ali próximo de todos eles. A gente vai ter sorteio de livro, a gente está até talvez ali, muito provavelmente a gente vai ter também lançamento de livro de um desses professores, tá? No evento. Quem teremos, né? Quem teremos lá nesse evento? Deixa eu colocar para vocês aqui em 30 de agosto, que vai ser o dia todo, tá? Deixa eu colocar aqui. Os palestrantes serão. Eu não vou falar o meu, porque eu não interessa para ninguém, né? Mas, ó, nossa senhora, não chego aqui no coisa nunca. Tá tão longo aqui. E o sorteio que eu vou fazer, minha gente, hoje vai ser exatamente de meia bolsa para esse evento. Tá? Meia bolsa para esse evento. Então, ó, nós temos professor Rodrigo Sodero, ele abre o evento. Professor Marco Aurélio Seral também estará lá. E ainda no período da manhã, professor Alex Sertão, de Teresina, ele vai falar de regime próprio. Tá? E esse aí serão ali os eventos da manhã, tá? Teremos 3 palestrantes na manhã, como eu falei para vocês. Mas só 3, Alex? Pô, 3 que vai ter tempo de falar, ele vai ter tempo de debater ali de forma muito bacana, tá? Tem gente aqui que já foi lá no evento ano passado e pode aí testemunhar para vocês. No período da tarde nós teremos a professora Adriane Bramante, tá? Teremos a professora Ana Júlia, tá? Teremos um debate entre eu e o professor Emerson Lemes e teremos no encerramento a professora Maria Fernanda Witt. Tá? Então é um evento grande, um evento de potencial na cidade de Ribeirão Preto, próximo para quem está em Campinas. 2 horinhas aí, que eu faço sempre, 2 horinhas. O evento vai ser de um dia só. Uma cidade excelente para se conhecer. Exatamente, exatamente. Se você pega e fala assim, bom, eu vou para lá, eu quero ir e voltar. Tá bom, dá. Você está em Campinas, dá para ir e voltar no mesmo dia, tranquilo, tá? Aí você pega e fala assim, não, já que eu já fui, vou ficar lá, né? Vou passar o sábado lá, vou aproveitar e tal, né? Vou dar uma descansadinha ali no sábado. Dá para você fazer também, tá? Então um evento bem bacana, numa cidade bacana, próxima de vocês, tá? Eu até conversei com o Dr. Bruno que eu tenho intenção de fazer a 3ª edição do Congresso em Campinas, e a gente vai tentar colocar essa 3ª edição do Congresso em Campinas, tá? Também nessa magnitude. Então, efetivamente, é legal que vocês participem, tá? Então, eu vou fazer um sorteio. Como a maioria não abriu a câmera, eu vou deixar só o sorteio de meia bolsa, tá? Do evento. Se mais gente abrisse a câmera, eu teria feito o sorteio completo. Como é que a gente vai fazer o sorteio? Tá? Como eu não tenho aqui nada preparado para o sorteio, não preparei número, não sei número de inscrição nem nada, doutor Bruno, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Já sei como é que eu vou fazer. A pessoa que vai ganhar esse meio ingresso para o evento é a pessoa que tiver a data de aniversário mais próxima da data de aniversário do Dr. Bruno, que eu não sei qual que é o aniversário do Dr. Bruno. Tá? Dr. Bruno eu não vou estar, porque o Dr. Bruno já é meu convidado, tá? O Dr. Bruno vai participar Já posso falar a data do meu aniversário? Pode falar a data, porque agora ficou todo mundo apreensivo, quer saber agora, né? É bom, Dr. Bruno, porque aí o pessoal vai dar presente já também, tá? Já fica preparado para dar presente, né? É bom, pô. Meu aniversário é no dia 19 de novembro. 19 de novembro. Quem faz aniversário mais perto do Dr. Bruno? 19/11. Pode escrever no chat lá, vamos ver no chat lá. A doutora Vivi está comemorando.
Vamos ver no chat, olha lá, ó, doutora Vivian, 24/11. Mas doutora Vivian não vai? Doutora Vivian, eu já falei, ela não vai, né? Ela vai estar, ó, ela vai estar por aí, né? Deixa eu ver aqui, doutora Vivian, 24/11. Olha lá, o Alex de Birigui, 14/10. Vamos lá. 19, Bárbara, ganhou do Alex aí. Ó, 20 de novembro, mas passo a vez. Karina Braga passou a vez. A Karina está no Canadá, por isso que ela não vai. Ah, por isso, tá certo. Então vamos ver aqui quem tá mais perto. 11/8 tá longe. 11/10 também tá mais longe. Deixa eu ver aqui de quem escreveu, né? 11/8. 11/10, tem mais gente colocando aqui. Não, 3/3 tá longe. Então, deixa eu ver aqui, que eu sou ruim aqui desse... 18/12, professor, Maiara. Como é que é? Maiara, 18/12, 18 do Maiara. 12. 12. Mas tem o 14/10, aí tem que contar nas mãos aí. É, o Alex de 19/10, Birigui a tá perto ali também, né? 19/10, a Não, Bárbara. 19/10 a Bárbara tá mais perto. A Bárbara Eu acho tá que mais está perto. empatado, professor, entre a Bárbara e a Maiara por conta do que o mês de Eu tô outubro é achando que sim. 31 e o Eu tô mês de achando que novembro é sim. 30. Vai ter que dar uma bolsa inteira, ó, metade para cada uma. Tô achando que sim, viu? Não inventa não, Vivi. Então vamos lá. Maiara, 18/12. E qual que é o outro? 19/10. Eu Então deixa tenho eu minha fazer... irmã que mora em Ribeirão, então eu já tenho estadia, hein, Bruno? Ah, já tem estadia? Já tá tranquilo lá, então? Deixa você ficar lá comigo no apartamento dela. Olha lá, olha lá. Nossa, mas tá Tá combinando? vendo? Deixa eu contar aqui nos dedos. Então, quando que é mesmo, doutor? 19/11, é isso? 19 do 11. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que eu tô falando então de 29 dias, é isso? 18 do Pela 12? data é o meu mesmo. 29 dias. Já o outro é quando mesmo? Cadê? Deixa eu ver ali. 11 do 10, é isso? 19 do 10. 19/10 da doutora Bárbara lá. Então vamos ver, 19, 20, 21, Tem 22, 23, 31, né? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, já foi, né? Já foi, então, doutora Maiara, né? Deixa eu ver se Então tem é a mais alguém doutora aqui para Maiara. baixo. Não. Doutora Maiara que vence. Então, doutora Maiara, meus parabéns, doutora Maiara. Eu vou deixar disponível, doutora Maiara. Aliás, eu vou passar aqui para todos, né? Vai ter no o doutor Bruno, eu vou mandar para o doutor Bruno o material que eu disponibilizei aqui para vocês, né? O material que eu apenas fiz a exposição aqui para vocês. E lá no material tem meus contatos para quem quiser, tá? Mas vou deixar aqui já, né, o meu arroba do Instagram, tá? Vou deixar meu arroba do Instagram, tá lá no chat, arroba prof... Errei aqui, tá errado esse aí, arroba prof.alexsan. Arroba prof.alexsan, tá? E que mais que eu tenho aqui? Tenho também o meu contato telefônico no material que eu estou mandando. Vou deixar com o Dr. Bruno, tem meu e-mail. Vocês podem entrar em contato, né, podem falar comigo. Doutora Maiara, você entra em contato comigo pelo Instagram, pode ser? Sem problema, que eu coloquei ali? Pode sim. Pode ser? Então ali, ó, arroba prof.alexan, você entra em contato comigo e eu faço chegar até você. E eu espero você lá, tá? Espero você Com lá. certeza. Ah, Bom? não, mas a doutora Maiara vai. É uma pessoa que adora cursos, palestras e congressos. Bom, Exatamente. bom, a Vivian, porque a gente tem assim, a gente tem amigos também, né, doutor Bruno? A gente tem os amigos aqui, né? Então, por exemplo, o Alex Birigui já é meu amigo, tá? Amigo não pode deixar de ir, tá? O Christian é amigo, não pode deixar de ir. Tá? A Vivian foi no ano passado, então eu vou dar um desconto para ela, tá certo? E doutora Silvia Maroto também não pode deixar de ir, que eu estou vendo por aí, tá? Não abriu a câmera, mas está por aí, tá? Então, efetivamente, os amigos não podem deixar de ir, não tem desconto, tá? Mas, gente, brincadeiras à parte, eu agradeço muito o espaço, agradeço bastante mesmo o espaço concedido aqui pela OAB. De fato, a gente teve apenas algumas colocações do que pode vir a acontecer.
Meus canais sempre estão abertos para a gente poder conversar, para a gente poder debater sobre esses assuntos e outros assuntos também de direito previdenciário. A gente está sempre pela região com cursos, espero vê-los sempre, mas não desistam do direito previdenciário, tá? Porque é pelo direito previdenciário que nós conseguimos ser agentes de transformação positiva da sociedade. Tá? Então, nós aqui da Seguridade, nós do direito previdenciário, somos efetivamente agentes de transformação positiva da sociedade. Então, que não seja uma decisão como essa da vida toda a esmorecer esse grande trabalho, essa missão minha e de vocês todos dentro do direito previdenciário. Certo, doutor Bruno? Certo, agradeço mais uma vez pela presença, doutor Alex. Privilégio enorme tê-lo aqui conosco. Certamente logo nos veremos de novo e certamente estarei presente no seu congresso no dia 30 de agosto. Bom, boa noite a todos, espero que tenham aproveitado e até a próxima. Agradeço a todos, boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos.